Olá. Eu estava pensando em você agora. Eu não sei por onde começar. E talvez isso já diga muita coisa. Porque, se eu for sincera, não é que eu não tenha vontade de mudar. É que, às vezes, parece que a vida ficou confusa demais até para saber qual é o primeiro passo. Janeiro chega assim, né? O ano vira. E parece que todo mundo recebe um manual novo de como viver melhor. Metas, planos, energia renovada. E eu fico olhando para isso tudo e pensando: será que só eu não recebi esse manual? Porque, por aqui, a sensação é outra. É como se o corpo até tentasse acompanhar, mas a mente já estivesse cansada antes mesmo de começar. Tem tanta regra. Regra para trabalhar. Regra para estudar. Regra para evoluir. Regra até para descansar do jeito certo. E, no meio de tudo isso, falta energia. Não é preguiça. Não é falta de interesse. É um cansaço diferente. Um cansaço que não passa com uma boa noite de sono. Tem dias em que eu acordo já cansada, sem ter feito nada ainda. E só de pensar em tudo que eu deveria fazer, já dá vontade de parar. Tem dias em que parece que a gente está sempre devendo alguma coisa. Devendo energia. Devendo clareza. Devendo entusiasmo. Como se existir do jeito que dá não fosse suficiente. E isso cansa mais do que qualquer tarefa. Porque não é o que a gente faz. É a sensação constante de que nunca está bom o bastante. Eu tento estudar. De verdade. Sento. Abro o material. Começo. Mas a cabeça não vai. Ela escapa. Leio a mesma coisa várias vezes. E percebo que nada ficou. Não porque seja difícil, mas porque parece que a mente não consegue se fixar. E isso frustra. Porque a gente aprende que estudar é a saída. Que estudar resolve. Que estudar garante futuro. Mas quase ninguém fala do que acontece quando falta energia até para isso. Trabalho? Então. Cada dia parece mais complicado. As exigências mudam o tempo todo. As vagas pedem 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando você está em transição de carreira, isso pesa ainda mais. Porque transição não é só mudar de área. É mudar de identidade. É olhar para trás e saber que aquele caminho já não cabe mais. Mas ainda não ter certeza de onde pisar agora. É um lugar muito solitário de estar. Você não quer voltar. Mas também ainda não chegou. E no meio disso, vem a comparação. Sempre ela. Parece que todo mundo à sua volta está andando, crescendo, se organizando. Mas, se você olha com mais atenção, percebe que muita gente só está tentando sobreviver também. Cada um com seus próprios problemas. Seus próprios medos. Mesmo assim, a sensação de estar sozinha aparece. Sozinha com as decisões. Sozinha com as dúvidas. Sozinha com a cobrança. E eu me sinto, muitas vezes, sem rumo. Como se estivesse atrasada. Como se tivesse perdido alguma etapa importante da vida. Mesmo tendo estudado. Mesmo tendo tentado. Mesmo tendo feito o que era possível. A única coisa que eu não larguei foi a academia. E isso é curioso. Porque não é empolgação. Não é amor pelo exercício. É insistência. Tem dia que eu vou sem vontade nenhuma. Mas eu vou. Talvez porque seja o único lugar onde eu ainda sinto que estou me movendo. Mesmo quando, por dentro,
Tudo parece parado. E aí, nesses momentos, me vem uma pergunta, que não sai da cabeça. Por que a vida parece ter tantas regras? Por que parece errado querer parar um pouco? Por que descansar virou quase um pecado? Às vezes eu só queria não fazer nada. Nada mesmo. Sem decidir. Sem planejar. Sem me cobrar. Só existir por um tempo. E aí aparece aquela dúvida difícil. Aquela que a gente evita falar em voz alta. Isso é só cansaço acumulado? Ou é algo mais profundo, que eu ainda não sei explicar? Porque tem diferença. Mas quando a gente está no meio do cansaço, nem sempre dá para saber. Talvez não seja falta de vontade de viver. Talvez seja só excesso de exigência. Talvez seja o corpo pedindo silêncio. Talvez seja a mente dizendo: chega por hoje. E ninguém fala disso no começo do ano. Janeiro é vendido como um mês de força, de recomeço, de energia. Mas e quando o ano começa? E a gente ainda está tentando se levantar do ano anterior? Porque nem todo mundo começa janeiro renovado. Muita gente começa cansada, confusa, sobrevivendo. E isso não aparece nas conversas. Não aparece nas redes. Mas existe. Eu sei que isso não acontece só comigo. Eu sei que tem muita gente se sentindo assim agora. Gente que não sabe por onde começar. Gente que sente que deveria estar em outro lugar. Gente que só queria um pouco de paz antes de decidir qualquer coisa. Então talvez o começo não seja uma grande mudança. Talvez não venha com clareza. Talvez não venha com coragem. Talvez o começo seja só admitir: eu não sei por onde começar. E tudo bem. Isso não define quem você é. Só define o ponto do caminho em que você está agora. Talvez hoje não seja dia de resolver tudo. Talvez seja só dia de ficar, respirar, parar de se cobrar um pouco. E, se essa conversa te fez sentir um pouco menos sozinho, se em algum momento você pensou: ok, isso também acontece comigo. Talvez esse espaço seja para você. Se fizer sentido, fica por aqui. Você pode voltar quando quiser, sem obrigação, sem promessa de solução rápida. Se quiser voltar, se inscreve, não para mudar tudo agora, mas para não atravessar tudo isso sozinho. A gente vai conversando, com o tempo, um dia de cada vez. Obrigada por ficar até aqui. E, por enquanto, isso já é suficiente.